Bem-vindos novamente a mais um episódio do Política Sincera. Eu me chamo Guilherme Neas, estarei aqui juntamente com os colegas Fábio Souza e Luiz Bertaco. Vamos dar início às apresentações. Me chamo Guilherme Neas, como eu acabei de dizer. Eu sou jornalista, trabalhei nos meios de veículos de comunicação mais para a área esportiva e agora estou mais voltado à política, né? Estou me formando agora na metade desse ano, estamos em 2023, inclusive o primeiro episódio de 2023, hoje dia 10 de janeiro. E então vou passar agora a palavra para os meus companheiros Luigi e Fábio. Boa noite, Luigi. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que o público está nos ouvindo, né? Então, exatamente. Queria dizer que eu sou Luiz Bertaco, eu sou hoje assessor parlamentar da Câmara de Vereadores, trabalho junto com o vereador Márcio Benzeli, do PDT, sou secretário-geral da Juventude aqui do PDT de Porto Alegre e também sou vereador suplente aqui da capital, pude assumir alguns dias ali para, fazer um pouco de leis e é sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Fábio? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Fábio, então, sou advogado e curioso e interessado por esses assuntos de política aí que tanto influenciam no nosso dia a dia e nossa vida, né? Não tem como, tudo tá ligado, né? A economia tá ligado na política, o nosso dia a dia, até o conserto ali da pavimentação do asfalto, uma calçada, não tem como fugir, tá tudo ligado na política. Excelente, então a gente fez aí uma breve apresentação de quem somos, né? O pessoal aí que quiser saber um pouco mais sobre a nossa vida, né? Sobre nossos meios de atuação, pode dar uma conferida aí nos primeiros episódios do Política Sincera. Vamos já adelante, como diria o outro, para as pautas, né? Que eu acredito que será apenas uma, mas a gente pode também adentrar em outras questões, até vocês que são do meio jurídico podem auxiliar também. A ideia também é deixar pouco fluir, né? Ver para onde vai o nosso papo, a gente vai conversando, descontraído. A ideia é passar informação, conteúdo, e conforme a gente vai desenrolando, vai vindo. Exatamente. Isso aí. E, claro, hoje sendo terça-feira, 2 dias depois dos episódios que aconteceram em Brasília, não teria como a nossa pauta iniciar por algo diferente do que o movimento que houve lá, né? Exatamente, como o Fábio bem lembrou, né? 2 dias do acontecimento que teve dia 8 de janeiro, a invasão aos poderes da nossa democracia, nossa república democrática, né? Podemos dizer assim. E, então a gente vai falar bastante, acredito eu, sobre isso, sobre o que a gente acha que vai acontecer, os desdobramentos também políticos, né? Porque, querendo ou não, isso influencia bastante na nossa política. Eu gostaria de fazer uma contextualização para quem não sabe o que aconteceu, né? Também, ou, enfim. Pode acontecer. Será que tem alguém que não acompanhou esses últimos dias? Mas pode. O ermitão chegou na Terra agora aqui no Brasil e constatou que tá estranho aqui. O que tá acontecendo nesse país? A CBF demorou 8 anos, sei lá quantos anos, 10 anos, desde 2013, que virou o marco, né? Do pessoal bolsonarista usando o símbolo da CBF, né, a camiseta da seleção brasileira. Depois de 10 anos, eles, tá acontecendo alguma coisa. Se manifestaram dizendo que não apoiam. É que a venda de camisetas estava lucrativa, eles estavam gostando, todo mundo estava comprando a camisa do Brasil. Então, não vou ficar quietinho aqui no meu canto. E não era por causa do Hexa, né? Então, na tarde de domingo, então 8 de janeiro, aconteceu uma invasão que eu posso chamar como terrorista. Uns vândalos, né, entraram, destruíram praticamente tudo que viram pela frente, até em cavalo os caras bateram. Já começando falando sobre esse pequeno ponto, né? Muitos apoiadores do Bolsonaro que não são radicais como aqueles acharam um exagero falar em terrorismo. Uhum. Porque eles só foram vândalos. Não, vandalismo foi o que eles fizeram destruindo o patrimônio público. E terrorismo foi o que eles tentaram na questão da tentativa de um golpe de Estado. O terrorismo está aí.
Sim. Né? É que geralmente a gente tem associado aquele terrorismo que é uma explosão, um atentado. Exatamente. Mas também aquele simples ato de ameaçar um poder constituído, ameaçar toda uma sociedade na base da... Enfim, é uma força, forma de causar, né? uma forma de causar o terror, né? As pessoas ficam abaladas, tu não sabe o que vem instavelmente, tu fica imaginando, tá, e agora? Alguém vai comprar a loucura desse bando de gente aí? Exatamente. Então é uma forma. Né? E aí eu já queria trazer, né, um ponto que eu acho que central aí dessa discussão, né? Quando se falou muito em PEC ali, em auxílios e quanto que seria o rompimento do teto... A gente foge, mas a gente sempre volta pro mesmo ponto, né? Mas o mercado reagiu de forma brusca, né? Derrubou as bolsas, perderam ali grande parte em porcentagem, né? Do valor de mercado das nossas empresas públicas ou até mesmo de economia mista ali. E agora a gente não viu isso, né? A bolsa subiu no dia seguinte a esses atos que, sem dúvida, foi um prejuízo de milhões, né? Você não tem como calcular... todo o dano gerado pela esse ato de vandalismo. Exato, não, e quebraram tudo, obras de arte, um monte de coisa que tinha histórica ali dentro, né, e foi destruída, vandalizada, teve os presentes ali, a princesa Isabel havia recebido, né, historicamente a gente tem... o chefe de estados, quando visitam outros chefes de estados, eles presenteiam. É uma forma, né, de dizer, nossa, que bacana, obrigado por me receber bem. E traziam objetos raros. Então, a gente teve relógios do século XVIII ali que foram totalmente destruídos. A gente teve presentes que a princesa Isabel foram saqueados. Alguns foram somente destruídos, outros foram levados embora, né? Obras de arte... Pois a gente tem quadros ali de Portinari, sabe? Foi O mais louco é que eles quebram tudo e no fundo tu escuta só glória a Deus, graças a Deus. Não, tipo assim, esse é o cidadão de bem, né? O cidadão de bem quebrando as coisas e, tipo, falando que é em nome de Deus, uma coisa, tipo, aquele que subiu em cima de um negócio e defecou também. Nossa. Que viagem, tipo, os caras se empolgam e... Eu já traria nessa tua fala aí, nas outro ponto, né? O cidadão de bem. O que seria o cidadão de bem na visão dessas pessoas, né? Porque, teoricamente, no bordão deles mesmo, né? Deus, pátria, família e liberdade. E na parte da pátria, tu coloca a legislação pátria, né? Eu vi muita defesa, assim, de partes de bolsonaristas me dizendo, na verdade tinha muitos infiltrados, né? Nossa. Grande parte das gravações que a gente recebe, a gente vê que tem alguns filmando e dizendo, olha que absurdo esses vândalos, e como se fossem do Partido dos Trabalhadores ou aliados do Partido dos Trabalhadores que estavam ali gravando e, em tese, estariam também cometendo os atos para incitar e causar aquele tumulto, né? Só que eu falei pro Nes exatamente nesse ponto aí, sobre o meta-jogo desse argumento. Por exemplo, eu sou do movimento do Bolsonaro e digo que tinham infiltrados do PT ali. Aí os caras do PT vão dizer, não, mas aquilo ali são bolsonaristas que estão dizendo que tinham petistas infiltrados. Cara... Não, pra mim é surreal. E não tinha 40 mil petistas infiltrados lá, sabe? Os ônibus todos que foram contratados, né? Não, há uma articulação, há uma organização, há uma estrutura que não aconteceu simplesmente por parte do Partido dos Trabalhadores ou aliados do Partido dos Trabalhadores, né? É muito maior. Se tiver um infiltrado ali, mas dentre 20 mil, 40 mil pessoas... Ou então todos que estavam lá de verde e amarelo com a bandeirinha nas costas eram petistas. E é um movimento do PT. Sim. Porque agora tu dizer que, todos nós entramos ordeiramente pelas vidraças quebradas do negócio, mas a gente não rasgou a tela. Não, tu entrou igual, cara. Sim, até o movimento, quando eu pesquisei ali, né, parte foi chamado para ocupar os prédios públicos ali dos poderes. Exatamente. E acampar. Essa era a intuição natural. Não, mas era um infiltrado que estava organizando também. Só que a gente sabe que quando a gente trabalha com pessoas, as multidões, elas não seguem muito uma lógica, né? A gente
consegue coordenar, mas quando se reúne uma quantidade enorme de pessoas, sai do controle de um líder ou 2, 3, 4 organizadores, né? Acaba que, se tu não tem mecanismos de controle, a vontade da massa é a vontade do momento, né? Sem dúvida, se um começou a incentivar, vamos quebrar a vidraça, porque aqui é onde senta o Alexandre de Moraes. Toma proporção absurda. Pessoa... É um sentimento que vem de antigamente, porque hoje em dia, com câmeras, com drones e tal, isso não se justifica mais, mas a pessoa se sente imune no meio da multidão, Existe vários estudos psicológicos que tem um comportamento de massa, né? Tu, como indivíduo, dentro de um grupo, tu age diferente de como tu agiria sozinho e tal. Sozinho, e tu toma mais coragem, mas tanto que, às vezes, acontece aquelas brigas de torcida e a gente vê, tipo... As pessoas, tipo, que tu conhece, que nunca faria um negócio daquele, tá chutando a cabeça de outra, porque ela meio que enlouquece, se sente, sei lá, enfim. E é uma falsa sensação de impunidade, porque hoje tem câmera, tem drone filmando, tem os próprios celulares das isso pessoas. Foi algo que eu fiquei feliz, né? Porque no dia seguinte tinha mais de 300 pessoas presas, né? Não, o mais louco é, tipo, eles fazendo live, no próprio Instagram, fazendo live lá dentro. Tipo, tu tá cometendo um crime e se filmando. Tá filmando, sim, Tiveram vários depoimentos de advogados criminalistas salientando isso. Essas imagens que estão na rede social feitas por ti mesmo estão gerando prova contra ti mesmo. Sim, e tem vários pontos interessantes a ser explorados nesse assunto, né? A primeira é sobre a responsabilidade, a quem compete fazer a proteção dos poderes constitucionais, né? Isso, eu ia até trazer que o responsável pela segurança... Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto, aspecto também, são as medidas judiciais que o Alexandre de Moraes, que acabou sendo o relator desse caso, já tomou medidas de afastamento, por exemplo, do governador, né? E, entre outros pontos, a repercussão política que foi gerada e que ainda gerará sobre o país por conta desse ato terrorista, né? Na minha visão, terrorista, porque, enfim, a ameaça de um golpe de Estado, para mim, é tocar o terror na democracia que a gente vive. E, tipo, tava até contando com o Fábio, eu tava bem tranquilo num churrasco, e aí, do nada, veio a informação, assim, eu pensei, isso aí não é nada, tipo, um ou outro, sei lá, 1000 pessoas entraram, pensei, né? Pouca coisa, mas não é nada isso aí. Aí quando começou a vir as imagens, o CNN, BBC, tudo começou ao vivo e tal, até a Jovem Pan mesmo. Veio as imagens, eu vi, nossa, tem muita gente aí. Não é tipo 1000 pessoas, é uma galera. E aí ficou aquele 1 hora de terror. No porquê 1 hora de terror? Que era o exército brasileiro vai adentrar para tirar os bolsonaristas. Ok. Mas e se o exército brasileiro está junto com os bolsonaristas? 1 hora que tu pensa assim, se o exército estiver junto com eles, ninguém tira eles. Porque a polícia não vai bater de frente com o exército. Não tem capacidade de armamento e de treinamento, enfim. Acho que aqui cabe até uma menção, assim, acho que foi a prova para as Forças Armadas, né? Foi a prova que eles estão subordinados ao poder constitucional. Eu acho que isso foi uma demonstração, assim, de as Forças Armadas estão no caminho certo. Sim. Acho que cabe a gente elogiar, porque é muito fácil quando tem 20 mil pessoas implorando para que tu tome o poder, tendo eles já tomado as principais sedes do poder. Aí a gente poderia discutir se teria uma governabilidade, porque hoje, com as redes sociais, o poder não está mais num local, né? Porque como é que, se a gente olha historicamente, como é que se toma o poder? A gente vai no núcleo de poder e toma aquele prédio ou aquele lugar público. Hoje não é assim, porque o parlamentar ele tem as redes sociais, as assinaturas são digitais, os comandos são de outras formas, né? Não é uma carta com papel registrado que vai afirmando... A própria votação da intervenção federal foi uma sessão que a maior parte dos deputados não estavam no Congresso Nacional, né? Então, isso também eu acho que os meios digitais enfraqueceram demais uma tentativa de golpe, porque o poder ele não está localizado. Um ministro do Supremo ele não precisa estar dentro do Supremo para ser ministro do Supremo. O presidente Lula ele não precisa estar em Brasília, emitir lá de um aparelho de Brasília para ser o presidente da República. Ele assinou o decreto lá de São Paulo, né? Então, eu acho que são pontos interessantíssimos de análise. E não sei se vocês vão lembrar que num dos primeiros episódios se falou nessa questão de golpe de Estado, se falou até no do Peru lá, né? E a gente comentou, sem
o exército sem forças armadas, tu não dá um golpe de Estado. E é esse que é o ponto que eu penso. Porque hoje, agora, claramente, a gente viu que o exército não estava apoiando isso. Sim. O que esse pessoal pensou? Eles não iam conseguir tomar o poder. Até porque o poder nem estava lá, como tu acabou de falar. Então, qual era a intenção deles? Eu acho que a demonstração é: aqueles prédios são do povo. A gente se auto-intitula o povo. O povo tem o poder. Se a gente ocupa esses espaços, em tese a gente inviabiliza a utilização desses espaços. Mas, claro, hoje, digitalmente, tu pode fazer uma sessão da Câmara de Vereadores ou do Congresso Nacional, tu pode fazer por mídia digital, né? Sim, mas esse é o ponto que eu tô trazendo. Eu entendi a tua pergunta, eu acho que eles quiseram mostrar que eles têm força. Mas eles não têm, aí é que tá. Uma coisa é tu ocupar o espaço. Uhum. Ocupar o espaço é tu entrar e não sair. Agora, sem apoio militar, tu vai entrar e, obviamente, dali em seguida tu vai ser retirado. Então tu só causou arruaça. Eu acho que se fosse pacífico, eles teriam uma força enorme. Se tivessem todos os cabos de jornais, parte da população brasileira, parte de bolsonaristas, ocupam prédios públicos dos poderes de Brasília. A gente já viu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei, né? A Faculdade de Direito da URGS foi ocupada. Mas ela estava aberta. Ela estava aberta, ok. Mas ainda assim, há um certo movimento que se instalou e aquilo ali dá uma visibilidade política mostrando que há uma insatisfação. A gente teve... eu vivenciei mais a segunda ocupação da Faculdade de Direito, né? Mas a primeira foi, entre aspas, dita como vitoriosa, né? Porque acabou ali que tinha todo um problema envolvendo um concurso público. Aquele concurso público ficou sobre a luz, sobre a visão tanto dos poderes Ministério Público, Judiciário e etc. Por que vitoriosa? Porque ela não queria uma quebra institucional. Ela queria alterações... Não, sem dúvida. Dentro do sistema. E aí, eu acho que o ponto de partida, e aqui não tô defendendo, longe de... Não quero que soe de alguma forma que eu esteja defendendo, mas acho que o pensamento de quem organizou, tentando me colocar um pouco do outro lado, para tentar ver qual é a lógica que tem por trás daquele movimento, a lógica me parece: vamos ocupar e vamos inviabilizar o funcionamento para mostrar. Esse governo atual não detém legitimidade. Acho que esse era o pensamento assim mais puro, o coração mais aberto do movimento. Beleza? Então, no dia 1º de fevereiro, quando abrir a sessão legislativa, tu vai lá nas galerias e não sai. Sem dúvida. Como é que eu vou explicar a cabeça de um louco? Não tem. Como é que eles vão ocupar num domingo, se não tá fechado? Eu acho que eles já foram com a ideia de quebrar e de fazer essa loucura. É isso mesmo. Se o prédio tá trancado, tu só vai entrar quebrando, né? Não tem muito. E outra, os policiais, né? O governo, o Distrito Federal ali foi um negócio... É que assim... A omissão foi um... Mas raciocina comigo. Por que tu vai detonar, destruir algo que tu quer tomar pra si? Mas é que... Me parece... Poxa, o que eu vou ganhar depredando? Eu acho que assim... Na minha visão, né? Minha opinião, eu acho que eles entraram tentando fazer um determinado movimento, não se tem controle de multidão, e aquilo ali fugiu totalmente do plano que era o inicial, né? Quando se fugiu do plano que era inicial, aí já era, aí descambou, entendeu? Porque eu acho que eles pensaram: vamos invadir e vamos esperar que alguém nos socorra, sabe? Porque muitas vezes tu toma aquele ato... que o exército ia ficar colado deles? Eu acho que sim. Seria um pensamento, eu acho que... Poxa, agora que eu já tomei os poderes, as Forças Armadas, se vier aqui, já era, entendeu? Mas já tava claro que não. Mas E outra, tu não tomou o poder porque, como tu mesmo acabou de falar, o poder não tá ali. Não tem muita lógica, daí a gente vai ficar horas e horas tentando entender, que nem o Luiz disse, a cabeça de um louco, não tem como, né? Mas... outro ponto que eu quero trazer é que o Lula até disse que vai ser identificado quem está financiando isso. Porque, obviamente, isso aí não é dinheiro só deles.
Ok, tinha as caravanas que tu tinha que contribuir. Eu até achei engraçado que um dos requisitos pra ti na caravana era tu ter entre 18 e 50 anos. Pô, mas o que eu mais via lá foi velho, tá ligado? Pô, o que mais tinha era gente de 60, tinha uma velhinha Não, de 70. e até onde eu vi, tem pessoas ali que são ligadas, são autoridades, né? Sim, eu vi, por exemplo, foto do senador Heinz, entendeu? É um senador da República. Eu vi coronéis também do Exército, estavam lá presentes, né? Prefeitos, Mas não entraram dentro dos poderes. Não Não sei, Brasília. não vi imagens, né? Mas estavam no ato. Estavam no ato. Aí eu acho também que temos que separar em duas partes. Por exemplo, a polícia militar escoltando aquela multidão para o gramado lá para a esplanada dos ministérios. Até aí não há problema. Agora, que a segurança no entorno da Praça dos Três Poderes, no entorno dos três palácios, essa sim tinha que ter sido reforçada. Porque se eles quiserem encher aquela praça lá e acampar na praça, como já aconteceu diversas vezes na nossa história. Dos dois lados. Dos dois lados. E até aí é bom que a polícia militar esteja escoltando eles para não dar acidente de trânsito, esse tipo de coisa. Em 2013 teve uma muito maior e que ninguém entrou em lugar nenhum. Que agora... era contra Dilma, no caso, né? Só que agora, pô, tu tem ali Eles a polícia, até tentaram, mas a não polícia conseguiram. legislativa ali com meia dúzia de Eu agentes, não adianta nada. Eu acredito não ser leviano nessa minha afirmação, mas o governador do Distrito Federal sabia e deixou. Sem dúvida, Porque assim, ó... É uma omissão deliberada. Tu tem a informação que tá vindo caravana de todos os lugares, no mesmo dia. De todos os lugares. Porto Alegre, de tudo. Do interior do Rio Grande do Sul, interior de todos os estados. Eu falei na minha família, o pessoal não se teletransportou pra lá. Não, tava tudo já organizado, eles gostam desses grupos do Telegram aí e tal. Todo mundo sabia que ia ter, no mínimo, umas 40, 50 mil pessoas lá. Por que os caras não reforçaram? Eu vou fazer o papel do diabo aqui. Nas últimas vezes nos criticaram que a gente concorda demais, né? Vai lá. Aí eu quero trazer a seguinte pergunta. Se todos os protestos até aqui foram pacíficos, o governador tem que presumir a má-fé desse protesto? Não, mas presumir não, mas ele tem que, no mínimo, ter uma segurança, tipo... Por exemplo, assim, ó, o jogo... ele tinha 20 policiais. Mas aí que tá, é a ingenuidade dele, pra segurar 40 mil. Não tinha um pelotão da tropa de choque lá. Se tu olha os primeiros policiais militares que botaram... Sim, qualquer gás jogo de futebol pessoa, aqui tem uma tropa de choque. Qualquer jogo de futebol. Esse entendeu? Que é o ponto. E a gente tá... Os policiais, que tá todo mundo criticando os policiais que estavam fazendo selfie. Pra começar, eram policiais comuns, e também tu não sabe em que momento ele tá fazendo aquela selfie, eu acho que na real, se eles... ele deveria estar fazendo... Sabe a ordem que ele tem. Sim, e também, a gente não sabe em que momento ele fez aquela selfie. Uma coisa é certa, ele não deveria estar fazendo selfie durante o horário de trabalho. Até onde eu saiba, ele tem que... Enfim, ele tem que estar ali atento e vigilante para qualquer coisa que acontecer, ele tá pronto para correr atrás de alguém ali. Ainda assim, se ele tem uma ordem para ficar do lado de cada do gradeamento ali e não agir... Ele tem que cumprir a ordem. Porque a não ser que seja uma ordem ilegal, mas Sim. É que tu não sabe a estratégia do teu comando. Mas ainda assim, as Forças Armadas se presume que o cara que tá acima de ti sabe o que tá fazendo. Exatamente. Porque se todo mundo achar, não, eu penso sozinho aqui, vou fazer. Daí tu abre um fronte, invadem por ti ali, tu perde a guerra. Exatamente. Entendeu? Aí tu pensa assim, ó, cara, era na boa, a primeira linha ali de defesa da Polícia Militar tinha 2 viaturas, devia ter 8 ou 10 agentes da Polícia Militar, agentes não, né, policiais militares ali, com spray de pimenta. E até é difícil se tu te coloca no lugar, tudo bem, tu pode querer ser o maior herói patriótico, começou a depredação, mas é tu contra, sei lá, a diferença é maior do que tu, os 300 contra... Teve um vídeo de um policial dentro do palácio lá, o Leônidas tinha a geografia a seu favor, né? Mas tinha um vídeo de um policial dentro do palácio lá, orientando. Sim, tu vai fazer o quê? Pra quem não sabe, Leônidas era o general dos 300, né? Era rei de Esparta. Rei de Esparta. 300 contra quantos, Leônidas? Contra milhões. Mas enfim, tinha policiais lá dentro orientando, não é orientando pra dizer,
faz vandalismo aqui ou lá. Não, tu tá tentando, com negociação, dissuadir o pessoal. Fazer o menor estrago possível. Até a tua vida tá em risco ali, né? Eu acho que... Tu tá num estado que tu fica pensando, olha, se eu abrir fogo contra essa multidão, essa multidão vem pra cima de mim. Eu acho que os policiais que estavam lá fizeram bem em não usar a força, porque, primeiro, que ia acontecer coisa muito pior, que nem foi no Capitólio, que morreu gente, e a segunda coisa é que os caras não tinham força. Eles não tinham força de reação. Eu acho que o erro foi não ter gente suficiente. Não, e o principal ponto que coloca o governador em xeque é que, assim, o governo de transição, que começa após as eleições e vai até o dia 1º, ele solicitou ao governador que não colocasse como chefe de segurança pública, ali como secretário de segurança pública do Distrito Federal, um cara que atuou dentro do governo Bolsonaro. Foi solicitado isso ao governador. Isso. E o que o governador fez? Bancou a nomeação desse secretário. Inclusive, ele tá de férias. Sim, ele tava de férias em Miami, Agora onde também estava perto ali o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, para quem não acompanhou isso, eu acho que é bem importante deixar claro. O atual até domingo, secretário de Segurança do Distrito Federal, responsável pelo comando dessa operação de defesa ali, era, até a virada do ano, ministro do governo Bolsonaro. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Claro, pessoas que estão vendo na televisão já sabem, mas é uma coisa que tem que ficar clara, né? Então, esse ato de bancar contra uma solicitação que veio do ministro da Justiça, Flávio Dino, ou o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que na época estava no governo de transição, sim. Solicitando, olha, coloca alguém na segurança pública que vá dar conta de proteger o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que aí está um ponto gravíssimo de decisão do governador em bancar um nome que saberia que não responderia à altura à segurança do presidente. E aí abre 2 pontos que eu gostaria depois de poder comentar um pouco mais. Uma, as consequências de uma intervenção federal. O que é uma intervenção federal, né? E o segundo aspecto o governo do Distrito Federal, qual é a importância e ele deveria ser autônomo e por que hoje ele é autônomo? Acho que esse é um ponto de discussão, de debate importante. Vamos iniciar nessa questão, então, falando primeiro sobre a intervenção federal. Todo mundo deve lembrar que há alguns anos, na época do governo Temer, houve o mesmo instituto no Rio de Janeiro, né? Existem 3 maneiras de o governo federal intervir de forma arbitrária na nossa sociedade, que é a intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa. Eu acho que o ponto principal é assim, ó, a Constituição, ela nos dá direitos e garantias, direitos fundamentais. Exatamente. Esses direitos fundamentais, eles podem ser flexibilizados em determinadas situações, previstas constitucionalmente. E aí tem essas três interferências, né? Porque a intervenção federal, ela é num determinado estado, por exemplo, o estado de sítio, ele é mais abrangente, é quando vai declarar a guerra, e tu tem na verdade, as diferenças deles são exatamente os casos onde eles se aplicam, que está, por ser uma possibilidade de diminuição de direitos e garantias fundamentais, eles só se aplicam em casos específicos que estão na Constituição. Não dá para se aplicar num caso geral. Vamos daqui a pouco dando um exemplo para facilitar quem está nos escutando. Por exemplo, hoje é inviolável o teu domicílio, é inviolável a tua troca de mensagem. Ninguém pode pegar teu WhatsApp, ninguém pode entrar na tua casa sem uma ordem judicial, sem nada do gênero. Exatamente. Quando tu tem um desses estados de interferência que se flexibiliza direitos fundamentais, o chefe do Poder Executivo, ele pode fazer determinadas ações visando a proteção do Estado, visando a garantia da ordem pública, ele pode ir lá e violar tuas correspondências. Pode ir lá e interceptar tua ligação telefônica sem uma determinada ordem, né? Para poder se prevenir de um caos, um atentado ou algo do gênero, né? Eu acho bem importante deixar claro o seguinte, por exemplo, essa questão da intervenção federal, por coincidência, as duas que a gente tem na mente, que é a atual e a de 2018, são na segurança pública. Mas não necessariamente pode ser, por exemplo, para tomada de contas de um governo que esteja com problemas, pode ser
por um governo que esteja, vamos dizer, um governo estadual está perdido na administração, não tem governabilidade nenhuma, e o governo federal vai intervir lá para colocar as coisas em ordem, né? E a Constituição, ela coloca tempo, né? Não é indeterminado. Tu não pode decretar e ficar eternamente, porque isso dá muitos poderes ao chefe do executivo. Basicamente diz, olha, tudo que precisava antes seguir determinados ritos, determinados processos, agora a gente deixa muito mais fácil, te entrega esse poder para garantir a nossa própria sobrevivência. Isso. E aí um ponto importante é que a intervenção vai até o dia 31 de dezembro. Tá, Luigi, mas o que isso mexe na minha vida, eu que tô aqui no Rio Grande do Sul? Cara, se tu tava esperando uma reforma tributária que envolve uma emenda à Constituição, isso não pode acontecer. Porque quando tá tendo um estado desses, um estado que flexibiliza direitos fundamentais, tu não pode alterar a Constituição. Aliás, eu acho que isso aí, na atual situação, eu acho que isso é o principal. Mas isso vai ser até dia 31? Ou pode ser que seja antes revogado? O decreto que foi aprovado é até 31 de dezembro, né? Em tese, vai se respeitar esse prazo, porque se previu esse prazo na Constituição, que seria por um ano, Mas né? precisava tanto tempo? Não, é 31 de janeiro. 31 de janeiro, isso, é um ano, Tá. Nossa, tu falou... Não. É um mês. 31 de janeiro 31 de agora. janeiro. Eu achei que era um ano a intervenção. Não. Os três institutos, Intervenção Federal, Estado e Sítio e Defesa, eles são previstos inicialmente por 30 dias e podem ser prorrogados. Por exemplo, num caso de guerra, certo? Perfeito. Pode ser no prorrogado caso, a cada o 30 Temer dias. foi um ano, não foi, ele pegou mais de um período, né? E se estendeu. Mas ele é prorrogável de 30 em 30, sem limite de prorrogações. Por exemplo, tu tá numa guerra contra um estado estrangeiro, tu vai ter esse estado de sítio de 30 dias e a cada 30 dias ele vai ser prorrogado. Entendi. Não, porque eu pensei, caralho, vai ficar um ano. Mas a tua pergunta, né? Pode ser, vamos dizer que chega agora no dia 20 de janeiro, tá tudo apaziguado lá, não tem mais ninguém lá, beleza. Poderia ser feito um decreto saindo do estado de intervenção federal, né? Perfeito. É louco, né? Pediram intervenção federal e tá tendo. Não, era bem que eles queriam... Eles levaram. Eles levaram, É uma loucura, né? Tu abre o Twitter, tu vê, às vezes tu acaba rindo dessa situação, porque tem vários memes, tem várias piadinhas e, querendo ou não... que o brasileiro consegue rir da própria desgraça, né? Ele faz piada dele mesmo. É muito louco. E eu queria uma opinião de você sobre os parlamentares, né? As pessoas do governo Bolsonaro que se elegeram, que não falaram muito sobre os atos, não se colocaram muito contra. Eu esqueci o nome do deputado federal que ganhou mais de 2 milhões. O Nicolas. O Nicolas foi por exemplo, que não falou muita coisa sobre isso. Tipo... No primeiro momento ele saiu até em defesa, né? Eu vi que vários bolsonaristas saíram em defesa das manifestações, né? E posteriormente apagaram os posts ou algo do gênero para não serem vinculados a esses atos. Eu acho que defender né? isso queima o filme. Não, né? mas por exemplo, quem postou defendendo, óbvio que foi tirado o print, apagou, e aí fica pior ainda, tá ligado? Por exemplo, o Bolsonaro, na conta do Twitter dele, disse que defendia as manifestações, mas repudiava as agressões e tudo mais, os vandalismos, né? E falando sobre Bolsonaro deu entrada, então, parece que ontem, né, no hospital lá em Orlando, com dores abdominais recorrentes da facada. Voltando nos memes, diz que ele comeu camarão sem mastigar. Nada é por acaso, né? Houve uma solicitação do senador Renan Calheiros para que ele fosse retornasse ao Brasil, né? Mas porque pelos crimes que cometeu, né? Mas na visão do Estados senador. Unidos pode extraditar brasileiro? Sim, claro, sem dúvida. Tem acordo de Tem acordo de extradição? Sim. Claro, não. Tem casos famosos de extradição, inclusive, né? Tem que ver a questão de que se as acusações vão ser de crimes comuns, beleza. Agora, se as acusações forem de crimes políticos, daí outra seara, né? Outra seara. Mas já há congressistas lá, né? Inclusive um ex-presidenciável, o Bernie Sanders, ele também foi um defensor de que o presidente retornasse. Porque não poderia um estado que lutou lá contra a invasão do Capitólio agora abranger ou defender uma pessoa que incentivou ou, de certa forma... animou a população do Brasil a fazer o mesmo ato, né? Eu vi que estavam falando que, como ele entrou o ano passado, 2022, ele entrou com visto de
de político, né? Sim, de, como chefe de Estado. como Ele chefe entrou de como Estado. presidente da E República. agora ele, como ele não é mais chefe de Estado, ele, o visto dele, a entrada dele já não deveria mais estar valendo, se ele está com esse visto de chefe de Estado, né? Aí isso seria uma das argumentações para extraditar ele. Mas outra coisa, não seria mais inteligente, pensando pela cabeça do Bolsonaro, ele ir para um país que não tem extradição? Ele, por exemplo, se eu não me engano... Contradições, né? Inteligente. É que assim... Por exemplo, na Itália eu sei que não tem isso aí. Ele, como cidadão Não, italiano, eu acho que ele tem dupla cidadania e tal, ele talvez não fosse extraditado. Tem um caso famoso do Robinho e tal, que foi julgado lá e ainda não foi extraditado para a Itália. Não, e não vai, é porque a nossa Constituição, ela não permite extradição de brasileiro, né? Tem exceções para brasileiros naturalizados, mas para brasileiro mesmo não pode ser extraditado. Então, se tu cometeu um crime lá fora e tu tá no Brasil, tu tem uma imunidade. Tu não pode ser extraditado. A gente até tem extradição com a Itália, né? Tem um caso famoso ali do Battisti, né? Que o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu para ele o direito de permanecer no Brasil. O Bolsonaro veio e tentou rever esse ato, né? Para extraditar ele para a Itália, né? Então, há essa possibilidade, mas cada país tem a sua própria Constituição, com as suas próprias regras, e o Brasil é um dos países que não permite a extradição de brasileiro nato. Mas o que nós falamos era o contrário, né? É um Bolsonaro, se tiver a cidadania italiana, que eu acho que tem. Acho que sim. E estiver na Itália, aí sim. Mas eu não sei como é a Constituição italiana. Se eles extraditam o italiano. Eu acredito que seja parecido com a nossa. É que aí que tá. Ainda assim, se ele adquiriu a cidadania, ele não é um italiano nato. Se a gente parar pra pensar pela lógica, assim, de ser registrado desde o começo como italiano, né? Sim, é verdade. E aí, se a Constituição deles forem semelhantes à nossa, ele seria um caso que ele cometeu Tem que ver se o crime foi cometido antes ou depois da cidadania, né? Enfim, vira um imbróglio de direito internacional muito bonito. Dá pra ver que os dias dele nos Estados Unidos tá meio que contado, assim. Eu não acredito que ele vai ficar, tipo, anos e anos morando nos Estados Unidos e nada vai acontecer, sabe? Eu acho que se ele for eu sei que eu recebi, lá. eu ainda até não confirmei essa fonte, né? Mas eu vi que saiu diversas decisões hoje pela tarde do próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Uma delas seria o bloqueio das contas do presidente Jair Bolsonaro, né? Do ex-presidente. Entre outras decisões, parece que uma delas foi o afastamento do governador por 90 dias, né? Teria ali uma discussão se caberia ao STJ julgar ou não, né? Ao meu ver, como constitucionalista, é competência do Supremo, porque envolve não só o ato de um governador, mas envolve um governo de Estado, ou seja, é o Distrito Federal contra a União. Então, por isso que eu entendo que teria competência no Supremo, porque envolve tanto o secretário de Estado como também o governador. Então, o afastamento dele não seria em razão de ser o julgamento de um governador em específico, né? Eu acho que ali estaria, se eu não me engano, artigo 102, inciso 1, a linha F, se não me falha a minha memória. Olha aqui, só. De cabeça. Cara, sabe de cor. Aí o cara vai lá, não tem nada a ver, né? Mas Só aí, falou cara, bonito. Já viu? Puxa aí. Se tu falar assim, ninguém vai conferir mesmo. Não, pô, o ouvinte vai abrir agora lá. Não, vamos ver se isso aí é mentira. Vai, se for aí. Safado, tá me mentindo. Vai ter os comentários depois lá no YouTube. Tudo errado. Vou colar nos comentários lá. Mas como eu acho que é uma questão que envolve um Estado em si contra a União, atrairia a competência, né? Então, essa foi uma outra decisão. Parece que ele também autorizou a prisão de outras pessoas agora pela tarde, né? Então, há uma movimentação grande, inclusive querendo que o Bolsonaro retorne ao país, né? Para ser julgado aqui. Eu acho importante deixar consignado uma coisa que é o seguinte. Aparentemente, o Alexandre de Moraes estaria fazendo coisas que, teoricamente, sairiam da competência dele. Só que, na verdade, não. Né? O problema é que o que ele estaria, teoricamente, perseguindo, deixa muito rabo, deixa muita coisa, muito novelo em aberto para o pessoal buscar. O Alexandre de Moraes, apesar de aparentemente estar perseguindo um lado, não é isso que ele está fazendo. Por exemplo, tu acabou de falar mais cedo aí, Ness, que a
os psicólogos sabem que esse comportamento de manada é uma coisa já estudada. Esse comportamento de que a pessoa dentro de uma coletividade toma atitudes que não tomaria individualmente, né? Pô, nós estamos há 3 meses com esses movimentos na frente dos quartéis. Apesar de que, eles têm direito de estar lá. E aí vem da pergunta que tu fez antes, será que poderia presumir? Cara, eu acho que poderia presumir que ia dar coisa ruim, sim. Eu acho que certamente eles não vão ficar lá. Em 3 meses não aconteceu nenhuma depredação de patrimônio público. Aí agora, nesse ato, tu presumiria? Não é esse o ponto. Mas em 3 meses, 2 deles era o governo que eles defendiam que ainda estava. Na verdade, nós tivemos 6 dias. 7, no caso. De novo o governo. E no outro evento que teve, que foi no dia 1º... Só para deixar claro, eu entendo que houve uma omissão deliberada do governador. Para mim, há um erro muito crasso do secretário de Segurança Pública, que estava em férias, né? Sendo que ele recém tinha assumido o cargo. Eu adoro esses caras. Não, o cara tirou férias, acabou de assumir e foi para Miami. Que coincidência, as férias dele bateu direitinho com a Então, assim, há para mim uma omissão muito clara, mas... Também, por outro lado, não acho que deveria se presumir a má-fé. Porém, tu tem que estar preparado para proteger os poderes. Eu acho que os atos deveriam acontecer. Atos são manifestação livre de liberdade de expressão e tudo mais, é garantido pela Constituição. Mas, agora, tu não estar preparado e tu ter a dimensão do tamanho que vai ser a organização do evento, poxa, não tem como, né? É aquela coisa assim, ó... tu não vai duvidar da legitimidade do movimento até eles passarem daquele ponto. Agora, no momento que os caras começaram a invadir... Olha, eles não estão invadindo o meu prédio ali da esquina. Eles estão invadindo os 3 centros de poder do Brasil. E as forças de segurança demoraram mais de 1h30 para chegar. Sim, esse lapso temporal é absurdo. Como é que tu demora tanto tempo depois que recebeu o telefonema ou viu pela TV quebrar a janela do Planalto? Poxa vida, caramba! Exatamente. Primeira coisa que tu faz é pega o pelotão e vai, entendeu? Loucura, não é? Um negócio doido. E agora, puxando para um mesmo assunto, mas outra questão, o pessoal preso, né? Preso não, mas detido lá nos quartéis. Nos quartéis não, acho que eles estão Eles estão na academia de polícia pela logística. Pela logística, isso. Mas eles estão presos, em flagrante. E eles fazendo live, nossa, os direitos humanos, cadê, não sei o quê. Fazendo live, tipo, que loucura, tá ligado? Esse é um ponto muito importante que tu tocou, Ness, que é o seguinte... As pessoas na internet, aí nas redes sociais, falando o pessoal lá foi preso sem o devido processo. Não, eles foram presos em flagrante. Agora vai ser feito o processo. Mas eles foram presos em flagrante, cometendo um crime. Cara, eu não queria ser o delegado lá de Brasília. Imagina 300 pessoas lavrar o auto de prisão em flagrante. 300 pessoas, é trabalho, cara. E ainda o juiz vai ter que fazer audiência em 24 horas de cada uma deles, por lei, né? Não vai ser 24 horas, mas imagina fazer 24 horas. Agora, o que tu fez, querido? Eu quebrei a janela do Planalto. Outro ponto que é interessante disso aí é o seguinte, depois foram lá no acampamento e pegaram não sei quantos ônibus, veio no total 1.500 pessoas. Será que vai se aplicar aquela máxima de bandido bom é bandido morto agora? Todo mundo preso ali. Mas aí a gente não sabe mais o que é bandido, né, cara? Não é obedecer a lei que a gente brinca, a gente tenta rir, o assunto é sério, né? A gente tenta descontrair, mas é porque é cômico, né? Se a gente não tivesse... Agora, assim, o que fizeram daí já no dia seguinte de ir lá prender todo mundo que estava no acampamento, aí não é mais flagrante, né? Aí aquilo ali, e eu creio que vai ser feito isso, vai ser feita uma catalogação das pessoas que estavam lá e tal, como é feito nos estádios de futebol e tal, quando tem briga. Tu não vai ser punido por aquilo, porque, a não ser que eu tenha imagens que provem que tu fez aquilo. Agora, tu tá lá só no acampamento, não é... Se tiver a imagem e aí logo após a pessoa foi encontrada, daria pra botar ali naquele fragmento presumido. Eu vi muita reclamação do pessoal dizendo que a maioria de quem foi preso foram os pobres, que a gente sabe que tem muita gente que é massa de manobra. Sim. Do mesmo jeito que existia no lado da esquerda, que a gente sempre falava que
eu pelo menos falava, que tinha um pessoal que ia só pelo pão e mortadela, que ganhava das caravanas e tudo mais. Sim, a gente sabe que tem gente que recebeu ali alimentação, alguma coisa para também se juntar a esse pessoal e entrar. E tem muita reclamação que a maioria que está preso é gente pobre, é gente que não tem uma orientação jurídica. A narrativa vai acontecer, né, cara? Agora, grande parte dos que foram presos no domingo estavam dentro do palácio quando foram presos. Exatamente. Então, sim, a polícia do Senado foi a primeira a realizar as prisões, né? O Senado tem uma polícia legislativa própria, comandada por ele, né? E ali eles já começaram a dar a voz de prisão em flagrante e começaram a prender mesmo, né? Tanto que o número alto de prisões já desde o começo foi porque o Senado já largou com 52 presos, né? Sim. Pois é, isso que eu ia dizer, eu achei bastante gente presa, porque, pô, pra te prender, foram o quê? 200, 300 pessoas? Não sei qual tá o número exato. Não, eu acho que isso... No domingo mesmo foram em torno de 300. Isso, já tá em mais de 300 presos. Mas eu acho que isso foi importante também pra população brasileira, né? Porque a gente tem muito ar, fizeram, não vai dar nada, impunidade. E esse ato de prender e prender logo em seguida já é algo que demonstra, olha, não, peraí, as coisas são diferentes, entendeu? Não é bem assim, a maioria tá pelo correto e a gente vai fazer o correto, né? Eu gostei muito de 2 atos que para mim são fantásticos, né? Porque a política ela é muito a representação do simbólico, é muito formalismo. Sim. Então, foi muito importante a caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Planalto até o Supremo. Isso. Acho que essa caminhada de braços dados junto com a Rosa Weber, que é a presidente do Supremo. Todos os governadores, inclusive os que são de oposição. Inclusive os que são de oposição, isso bem lembrado. Acho que isso foi muito simbólico para mostrar, peraí, aqui a gente faz um negócio sério. O cara é político, esse cara não ganhou 3 vezes o negócio todo. Não, ele é fantástico, tem que dizer, o cara é fantástico. É pensar e estruturar e reagir, a forma como correta, sabe? E assim, eu acho que tem que ser deixado claro, não quer dizer que se tu apoia ou não apoia o Lula, se tu acha mesmo com toda a parte judiciária que aconteceu que o Lula estava ou não envolvido no Petrolão. Não é sobre isso que se está falando. Até porque eu acho. Mas é que não é sobre isso que está falando. A gente está falando que, sim, ele tem uma capacidade de articulação política fenomenal. E sim... Ele é populista, não adianta. E, na verdade, tudo que aconteceu, na minha opinião, salvo todos os prejuízos enormes que se teve, serviu para fortalecer ele. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Cima, Esse próprio decreto já é uma entrega de poderes a ele, né? Então, ele trouxe para si o poder ali do Distrito Federal. Acho que quem está no entorno dele acaba agrupando mais, né? E muito interessante, e tem que fazer um elogio para o governador Eduardo Leite. Ele foi o primeiro a tomar a palavra na reunião de governadores e ele foi lá e bateu na mesa, bancou, dizendo, a gente está num Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito é saber conviver com as desigualdades. A insegurança é a pior dos males para um Estado democrático de direito, porque um governo ruim a gente vai lá, a gente grita, a gente protesta, a gente altera, a gente faz uma próxima votação e retira. Mas agora, um golpe não é assim. Não é assim para tu... fazer uma alteração de poder. A ruptura institucional é muito prejudicial, inclusive para aqueles que mais necessitam de um Estado. Exatamente. Então a fala dele foi excelente, foi uma fala de alguém centrado e mostrando, porque eu sei que possivelmente ele seja candidato à presidência da República daqui a 4 anos. Por esse rapaz. Eu acho que ele está sendo cotado como candidato a presidente porque ele tem a postura, ele conseguiu, de certa forma, de se desenvolver como político, criando consensos, atacando problemas e não pessoas. E eu acho que foi importante porque eu vejo, e aí uma opinião minha, eu vejo em torno da mídia central eu chamo mídia Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, eu vejo nele um dos possíveis candidatos, né? Porque ele é de um partido tucano ali, que tem um apreço dos principais mídias de televisão, e ao mesmo tempo, ele sendo uma pessoa da vitrine e sendo um opositor, digamos assim, alguém que não se posiciona nem Lula nem Bolsonaro, sim, é importante para o país ter essa pessoa centrada falando, né? Então eu acho que ele tem que dar até uma estrelinha para ele. Agora, legal dessa reunião foi o Tarcísio. O Tarcísio falando alinhado com o atual governo é uma coisa que
Na boa. Quem invadiu lá não esperava. Pois é, né? Porque ele é o principal símbolo bolsonarista em São Paulo, né? Eu não vi o que ele falou, meu. Não, falou na mesma linha do Leite. Eduardo Leite e de todos que falaram lá. Uhum. Porque é inconcebível o que aconteceu. Sim. Então, mesmo o Tarcísio sendo oposição e sendo, como o Luiz falou, o atual principal vértice do bolsonarismo, da estrutura bolsonarista, né? De quem ainda está no poder nos executivos, né? Mostra que o tiro saiu totalmente pela culatra. O Tarcísio, para quem não sabe, ele chegou a trabalhar no governo Dilma, né? Ele iniciou ali, cara, eu posso estar cometendo um equívoco aqui de informação, mas se não me falha a memória, ele começou pelo Exército ali, né? Trabalhando com o governo da presidente Dilma. Posterior, ele acabou virando depois, passando o tempo, ministro do Bolsonaro, né? Foi um dos principais ministro da infraestrutura. E que fez um belo trabalho, né? Grande parte elogia o trabalho dele, porque ele conseguiu realizar o que todo mundo se espera. Realizou as obras que estavam à frente dele, concluiu outras obras, ele deu priorização e ele tinha muito aquele comando de hierárquico. Talvez por vir de uma parte militar, Bolsonaro, ele cumpria tarefas, entendeu? Quando a gente falou nos primeiros episódios que o governo do Bolsonaro não foi de todo ruim, apesar do Bolsonaro, um dos grandes responsáveis foi o Tarcísio, na minha opinião, né? Sem dúvida. Eu acho que até por ele para ele ter sido candidato a governo do estado de São Paulo, que é o principal centro hoje de capital e político do Brasil, que é a locomotiva do país, e né? Ganhado do Haddad. Ganhado do Haddad, que era... Cara, não ganha uma também. Como o Haddad era considerado o poste do Lula, né? Então, assim, com todo respeito ao Haddad, mas ele era o principal braço direito. Na verdade, foi os dois braços direitos, né? Tanto do Bolsonaro como do Lula disputando o governo de São Paulo. E foi uma disputa em que saiu vitorioso o Tarcísio, porque ele fez uma boa gestão como ministro, né? Porque o estado de São Paulo é bolsonarista. Desculpa, mas tá cansado dessa? Deu aqui um soninho. É que às vezes a gente esquece que a gente tá gravando o programa. A gente tá conversando aqui. É que bem na hora deu vontade de bocejar, desculpa, ouvintes. Mas até porque ele ganhou, até porque é um estado muito bolsonarista. Né? Sim. Tipo, a mesma coisa de Santa Catarina ali também. O Alckmin foi governador lá e tem uma parcela de força muito forte em São Paulo, né? Sim, o PSDB durante mais de 20 anos foi governo de São Paulo. Seguido. E querendo ou não, tava com o governo Lula, né? Tava como candidato a vice-presidente. Então, também mostra que mesmo unindo Geraldo Alckmin, que foi uma potência, o Alckmin, ele sempre teve uma base muito forte no interior. O Alckmin é doutor, eu não sabia disso, cara. Que loucura. Eu não tenho conhecimento. Ele é doutor, eu olho... Não, ele é médico. Ele é médico? Ele é médico. Doutor, no caso médico. Eu pensei que ele tinha doutorado. Eu pensei que ele tinha doutorado. Que eu sou advogado e me chamo de doutor também. Ô, doutor. Não, mas eu olho pra ele e penso assim, que loucura, que cara médico, tá ligado? Mas, enfim. Mas ele é realmente muito forte em São Paulo e o Haddad também. Tem ali o Boulos, que também fez uma campanha pesada pro Haddad. Sim. Mas ganhou o Tarcísio. Realmente... É louco porque o pessoal que organizou achando que ia dar bom, como o Fábio disse, saiu pela culatra o tiro. E tá vendo todo mundo que tá alinhado com o Bolsonaro se unindo, não se unindo ao Lula, mas indo em encontro aos discursos do Lula, né? De que realmente o que aconteceu domingo foi uma barbárie e foi algo que a gente está presenciando a história, né? Sim. É louco isso que a gente, daqui uns anos, nossos filhos vão vir, pai, vem estudar comigo aqui esse livro de história. que aconteceu. A gente vai, não vou te contar o que aconteceu esse dia. Agora sim, uma coisa que... O pai tava comendo churrasco e tomando cerveja. É isso que o pai lembra. Tu faz isso a vida toda. Todas as histórias que tu conta, tu tá fazendo isso. Agora, falando... do problema da demora que houve na reação das forças de segurança do Distrito Federal. Eu conheço pessoas que estavam aqui, lá no Comando Militar do Sul, e sei que havia planos de eles irem para a Refap, protestar na Refap. Chegou a ter um protesto lá, chegou a ter algumas pessoas lá. Agora, tu imagina se o pessoal de Brasília, que teoricamente seria a cabeça desse movimento nacional, conseguisse ficar mais tempo lá. Eu acho que ia encorajar mais gente. Ia encorpar esse movimento e poderia daí não ser fácil. Se eles ficam 24 horas lá, ia chegar ônibus de tudo que é lugar.
daí o negócio ia ficar pior, entendeu? Exatamente. Porque ia encorpar, ia ter mais gente, pra te tirar mais gente, pra te prender mais gente. E nos outros lugares. Eu vou ser né? criticado, mas os bolsonaristas são burros, né? Porque se eles organizassem direitinho, eles tinham chance. Mas Não sei se tinham chance, Não, cara. chance- tinham chance de incomodar mais do que eles incomodaram, mas... Eu ainda sou da máxima, que sem as Forças Armadas É, não dá não, golpe de Estado. eu também acho que era praticamente zero, porque Quando- um dado interessante é que o Lula tem mais apoio no Congresso do que a Dilma teve no governo dela, né? Por isso o, ela foi o Lula impeachmentada. tem... Não, mas é que quando ela começou o governo, ela começou com mais de 200 e poucos deputados a favor dela, né? Sim. O Lula começa com mais apoio do que o Bolsonaro começou no Congresso. Porque o Bolsonaro tinha 302 e o Lula tá com 308 deputados congressistas na base dele. Então isso demonstra que a articulação do Lula durante o governo de transição funcionou. Se questiona se ele teria todo o União Brasil, que é um partido ali de centro, é a Da união Soraya. do PSL e do DEM. É da Soraya, não é? Isso. E esse partido... Linda. Soraya, esse dia que estiver escutando isso, eu te amo. Olha esse cara. Ah, Soraya, é top. Tá, desculpa. E, enfim, então, ele tem mais, hoje, apoio no Congresso do que a Dilma iniciou e mais apoio do que o Bolsonaro no primeiro governo. Então, demonstra que ele tem ali uma base, um núcleo de muito forte dentro do Congresso Nacional, né? Então, ter essa base impede qualquer tipo de golpe, né? Porque o poder já está meio que acomodado. Eu costumo brincar que, às vezes, são melancias dentro de uma carruagem. Sim. Conforme o andar, tu vai sentindo para qual lado tá. Se pesou muito de um lado, derruba a carruagem. E o governo Lula, não. Ele já começou com uma base muito forte. Sim. A gente sempre brinca que nesse presidencialismo de coalizão, os primeiros 6 meses são o momento que o governo está mais forte, né? Eu vejo o que... Ciro nem brinca, ele diz que ele faria tudo nos 6 primeiros meses. Claro, e é o mais inteligente. E isso é um negócio que talvez seja ruim ou bom para o país, a depender da ótica que tu enxerga. Porque esse início turbulento vai impedir muitas das reformas, ao meu ver, de debates de reformas que poderiam estar sendo feitas. Porque nesse momento, o que está sendo debatido lá em Brasília é como liquidar ou minimizar todos esses protestos ou as ondas que vão ser geradas. O debate vai ser sobre a prisão ou não de Bolsonaro, quando o debate deveria ser a reforma tributária, Sim. reforma administrativa. Tem que ter? Não tem que ter? Reforma da Previdência? Vamos desfazer? Vamos fazer? Como é que a gente vai agilizar? Porque a gente vive, na verdade, uma política real que é totalmente hoje preocupante. Preocupante no Estado, porque não há dinheiro como se deseja. Sim. A gente vem de um estado de pandemia em que o gasto público foi enorme. Sim. Eu sou uma pessoa que... Eu sou que nem o Ciro. Eu acredito numa responsabilidade fiscal, não a que está posta, mas uma responsabilidade fiscal. Para tu investir, tu tem que mostrar de onde vem o dinheiro, sabe? Para tu investir fora do teto, tu tem que mostrar qual é o resultado que tu vai permitir. Uma tese bem pasqualinista. Eu sou a favor do lucro, entendeu? Eu não sou um socialista contrário ao lucro. Pasqualinista era um social-democrata, que é assim como eu me posiciono, entendeu? E hoje o país, ele não está nessa social-democracia em que visa o lucro com bem-estar social. A realidade é essa. Exatamente. Então a gente tem pautas que precisam ser discutidas, debatidas e que provavelmente nesses 6 meses não vão estar no cenário. Ou vão estar e não vão ser debatidas com a população como deve. A direita que estava no governo até agora há pouco, ela vive num liberalismo que tem no mínimo uns 150 anos, ou 100 e alguns anos, e que não se enquadra mais no que é hoje aceito como o estado de bem-estar social, que é o que é buscado. Eu acho que o principal ponto disso é cultural. Porque depende do que o brasileiro quer, do que a população brasileira quer. Assim, a população brasileira quer pagar um plano de saúde ou quer o SUS? A população brasileira já deu diversas vezes que ela quer o SUS. Beleza. Entendeu? O Estado tem que O Estado tem que, assim, tem que ter valor para bancar isso. Tu não pode ir contra a cultura do brasileiro. Tu quer mudar a cultura a longo prazo? Ok, mas não é Só assim. que daí tu tem muda que ir isso com respeitando. educação. Sim. E aí se tu não investe em Entende? educação, não muda nada. E eu não sei se também o cenário, por exemplo, hoje de um Brasil seria tu dando educação, a gente ia querer realmente ir para um caminho que nem, por exemplo, a Suécia. A Suécia ela tem uma carga tributária acima de 40%. Nossa, né? esse é top.
Apresentei esses dias pro Nes, um grande companheiro ali, ele é chileno, mas é sueco. É um sueco que mora no Chile. Cara, conversando sobre os direitos, né? Muitas vezes os direitos lá são muito mais adiantados, progressistas do que o Brasil. Mas, por outro lado, economicamente, eles são muito mais abertos, porque eles têm uma economia cooperativista. Sim. Eles têm uma economia de colaboração, sabe? Que visa o bem-estar social. É interessantíssimo quando a gente faz essas análises, né? E ver o quão o modelo brasileiro, muitas vezes, ele foge do debate que realmente precisa. Exatamente. Tem aquela coisa assim, ó. Um sistema liberal, um sistema de livre mercado, ele é sedutor porque ele possibilita que tu migre de classe social, né? E isso seduz o povo. E o povo acha bonito isso. Só que no dia a dia, não é essa realidade que se apresenta. E não é essa realidade que a maioria do povo brasileiro gosta. Eu acho que tem um economista, acho que Thomas Piketty, um francês. Ele escreveu O Capital, que nem o Marx. Ele escreveu O Capital. E nesse livro, a grande tese, eu acho que ele chegou a ganhar até um Nobel, né, de economia. Ele consegue demonstrar que 90% das pessoas nascem e morrem na mesma classe social. Exatamente. Ele analisou por mais de 200 anos os títulos de propriedade da Inglaterra e da França. E não migra, elas continuam só passando de geração para geração. Somente 10% da população, 1 a cada 10, consegue migrar, por exemplo, de ter nascido numa classe pobre e virou uma classe média, entendeu? Sim. Saiu de uma classe C e foi uma classe B, da classe B foi para classe A. Tá, e ao contrário vale também, tipo, da B para C? Também, mas aí é que tá, se tu tem um estado de bem-estar social, como são os países nórdicos lá, a tendência... E mesmo não sendo os nórdicos, vários países europeus caminham para esse lado. A tendência é tu ter uma diminuição na distância entre essas classes. E esse que é o ponto. Sim. Por exemplo, tu vê no Brasil a questão de funcionários públicos de escalão de elite. Vamos falar em números. Se tu pegar em Portugal, o salário mínimo é em torno de 600 euros, né? E um juiz entra lá, o início de carreira de juiz, ele entra ganhando 3 mil e poucos euros. Isso dá 6 vezes o salário mínimo. Sim. Compara com o Brasil, onde o salário mínimo é 1.300, o juiz entra ganhando 29, 30 mil. Olha a diferença de buraco. Mais de 20 vezes, né? De buraco entre classes sociais. Isso que eu tô falando de um servidor público. Uhum. Se tu pegar classe de empresários e tal, esse buraco é muito maior. E assim, eu até fazendo uma crítica social e da minha visão, né? Eu vejo que hoje a nossa, eu vou chamar de elite aqui, né? A gente gosta muito nas aulas de história de chamar elite. Para mim, a elite é toda aquela pessoa que tem uma ascensão, uma classe social mais alta, poder de influência, né? E a nossa elite brasileira, ela busca muito o serviço público, apesar de os grandes, claro, não estão no serviço público, né? Os grandes mega empreendedores não estão. Mas uma classe muito grande busca uma estabilidade no serviço público para posteriormente ir para a iniciativa privada e aí sim expandir e ascender de forma muito forte. Mas a gente tem esse nicho. Então tu olha, por exemplo, a nossa elite pensante que está dentro das universidades, muitas vezes a maioria universidades públicas, porque é onde tem um ensino de maior qualidade. Essas pessoas visam o concurso para ganhar uma certa estabilidade e, posterior, fazer uma vida que possa enriquecer, entende? E então está muito aliado a esse establishment, né, ali que eles colocam, que cara, não se muda o salário de juiz, porque todo mundo que entra numa faculdade de Direito quer ser um juiz, entendeu? Então, a base ali, eles querem isso. Então, eles defendem esse direito, digamos assim, de um promotor ganhar ali, o teto hoje do STF é 46 mil reais aprovado. E esse ano já teve, né, um reajustezinho, né? Sempre tem. Sempre tem um reajustezinho. E aí, isso é uma coisa que eu falo por experiência própria. Pro inconsciente coletivo, o servidor público é uma coisa só. Agora, o grosso do serviço público, de base, de técnicos, de analistas, por exemplo, do Poder Executivo,
eles não há nenhum tipo de reajuste, nem de reposição da inflação, quem dirá reajuste real, desde 2017. E isso não chega na grande mídia. Tá, eu tô sim. advogando em causa própria aqui, mas é verdade. Só que o que chega na grande mídia é o rombo do orçamento do Brasil, grande parte é por causa do funcionalismo público. E ao passo que não é, na verdade, o grande problema do Brasil é a desigualdade social. Não só do Brasil, como de diversos países do mundo. É que, geralmente, quem analisa os números, eles pegam ali e olham o total do que é arrecadado. Do total que é arrecadado, quantos por cento vai para o serviço público? Aí eles olham, 40% vai só para pagamento de folha de servidor público. Então, se 40% vai, tá inchado. O problema é o servidor público. Exatamente. Quando, na verdade, não é. Se tu olha os níveis até da OCDE, a OCDE tem mais quantidade de servidores públicos do que o Brasil. Entende? O que é OCDE? OCDE é o clube dos países ricos, né? Que o Brasil estava tentando entrar. Esse é um ponto que a gente pode até discutir em próximos programas, que hoje a política externa do governo Lula é não participar do clube de ricos, né? Só uma pincelada, assim, o que tu ganha estando na OCDE? Tu muda de patamar, os investimentos privados entram em maior fluxo no Brasil, só que em contrapartida tu também agora é tratado como gente grande. Tu deixa de ser um adolescente ali que tem um subsídio ou uma certa vantagem e tu passa a ser gente grande, bancando as tuas contas como gente grande. E só que ao mesmo tempo... Contas, né? Não, sério, às vezes tu tem que fazer... Ajudar outros países, né? Tem que ajudar. Trazendo bem cruamente... Pode me corrigir se estiver errado. É tipo uma maçonaria que os maçons se ajudam, não tem isso? Tipo, mas não é. Tem um pouco de... É um clube de ricos. Basicamente, tu entra numa sociedade ali, não deixa de ser uma associação de países, de estados, em que tu tem maior poder econômico. Então, tu participa de rodadas de maior poder econômico. Tu vai, por exemplo, convivendo e fazendo negócios com esses países, só que diretamente com países ricos. Então, tu atrai investimentos de maior nível para ti. Tu estreita mais os laços também com esses países? De certa forma, também. Tu deixa de ser aquela pessoa que depende desses países para sentar ao lado. Uhum. Então, quando se for negociar uma adesão a um negócio internacional, tu vai estar sentado ao lado desse cara e não inferior a esse cara a ponto de precisar dele de alguma benesse, né? É que eu acho que não dá para dar um passo maior que a pernas. Se nós estivermos economicamente e socialmente em condições de entrar num clube desses, que entre. Perfeito. Agora, forçar uma entrada, não. Agora, de qualquer forma, a gente percebe em 2 meses de transição e mais 10 dias de governo a diferença de prestígio e de abertura para a política externa do governo Lula em relação ao do Bolsonaro é abismal, né? Me pareceu muito que o Lula, ele deixou bastante coisa pro Alckmin, gere um pouco aqui internamente, exatamente. Que eu vou cuidar da política internacional. Que parece foi renegada nos últimos 4 anos. E o Lula, ele é gente finíssima. Se tu para analisar como é que ele se posiciona, discordando ou concordando com o pensamento e o posicionamento dele, mas ele é um cara sociável. Eu costumo falar assim pros amigos mais próximos, se tu vai num churrasco, o Lula é o cara maneiro, entendeu? Que tu vai estar querendo perto, tu vai querer dar risada, tu vai querer tomar uma schnapps ali com o cara, entendeu? E o Bolsonaro é o quinta série. E o Bolsonaro é o tiozão lá, entendeu? O tiozão da piada do pavê. Tem a tia que fica em volta, o primo ali puxando o saco dele, brinca com ele, mas o cara legal da sala é o Lula. Tem um vídeo, saiu hoje até, do Bolsonaro recebendo um carinho do pessoal lá em Orlando. Aí tem um cara que se empolgou, abraçou ele, beijou ele, e saiu o Bolsonaro limpando a bochecha. E, tipo assim, cara, bobo. Tipo assim, meu amigo, quase aí, meu, tá ok aí, não chega muito perto. Não chega muito perto, eu sou hétero. Tu já viu o Lula fazer um negócio desse? Os caras beijam ele, os caras Ele vai beijar de volta, ele vai beijar de volta. Ele é populista, ele tem ele é muito... Já escutei histórias aí do Lula que a política dele é, poxa, deixa os assessores conversando, vamos lá em cima, vamos jogar uma sinuquinha, vamos tomar uma coisinha, vamos conversar sobre amenidades. E aí vai jogando, vamos ver o que dá pra acertar, sabe? Porque cada vez, isso talvez seja até uma verdade dura de falar, e ainda mais pra quem nos escuta, mas muitas das vezes
a política ela é uma guerra de diálogos, de discursos, né? E tu vê tanto governos de direita fazendo atos totalmente de esquerda, assim como tu vê governos de esquerda fazendo atos totalmente de direita. E aqui eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. A Dilma foi quem começou a privatizar o pré-sal. Sim. Entendeu? Sim. Tu tem várias criações de E OSC... E o Bolsonaro que, tudo bem, tinha pandemia, mas que aumentou um monte o Auxílio Brasil ali, né? Sim, esse é um ponto, entendeu? Ele aumentou ali, se discutiu qual era o valor e tal, mas ele que integralizou. Se a gente olha até mesmo assim, a Suprema Corte de outros países, que nem a dos Estados Unidos, que é uma que a gente se baseia, as principais decisões liberais de direitos civis foram dadas por juízes conservadores. Sim. Então, inverte um pouco a lógica. A política, muitas vezes, ela é uma guerra de discurso para chegar no poder. Mas quando chega no poder, tu faz o que a maioria da população está te pressionando para fazer. Exatamente. Entende? É muito isso enraigado. Então, se tu para ver o cenário, o Lula, ele é esse cara que consegue fazer o consenso e ele vai seguindo o que a maioria quer. Sim. Claro que, quando ele coloca pessoas que são mais próximas a ele em cargos de poder, ele consegue formar maiorias mais vantajosas para ele. Mas é isso, entendeu? Por exemplo, a União Brasil tá lá com ele, é um partido que era o PSL, partido que o Bolsonaro concorreu em 2018, entendeu? Só para nós finalizar, não sei se o Fábio quer falar ainda mais sobre esse assunto, eu queria a opinião de você sobre a frase que ele teve quando ele juntou todos os ministros dele. Eu achei bem interessante, que a frase foi: quem fizer algo ruim, algo errado, vai ser convidado a se retirar. É interessante, né? Porque, tipo assim, ele já, antes de alguém fazer alguma cagada, ele já puxa a orelha, ó, se liguem, porque eu não vou passar a mão na cabeça de vocês caso vocês façam alguma merda. Mas também, a que ponto isso também vai acontecer, porque ele sabe que vai sair a fala dele na imprensa e tudo mais. Qual o ponto? A pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês acham que ele vai realmente tirar caso algum dos ministros dele faça alguma cagada, dependendo da cagada? Ou isso é só para jogar para mídia mesmo, assim e tal? Eu acredito que assim, dado tudo que aconteceu em relação ao Petrolão e aos processos que ele respondeu e a prisão dele, dado tudo isso, tem muito holofote em cima do governo nesse sentido. Então, eu creio que vai ser tomado um cuidado extra de qualquer tipo de manobra nesse sentido. Eu acho que eu posso estar fazendo uma análise. Né, eu posso estar fazendo uma análise mais bairrista, né? Mas eu acho que o que originou ali, o que deu o estopim, foi uma frase na posse, né, do nosso ministro, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, né? Ele falou ali em reforma da Previdência, em fazer uma revisão. Aí saiu lá o ministro da Casa Civil, lá, se não me engano, o Rui Costa, né? Ele pegou e falou que não estava nada sendo estudado sobre reforma da Previdência e tudo mais. E eu acho que foi falas meio desalinhadas, assim. Foi meio que um puxão de orelha. Tipo, cuidem com o que vocês falam. Foi um puxão de orelha, assim, ó. Não banquem nada que não foi decidido dentro do governo. Sim. Não adianta tu agir com vontade própria no momento que a gente está de união e de reestruturação. A gente vai dar passos juntos, todos têm que estar alinhados com pensamentos que a gente possa manter uma governabilidade, principalmente no começo. Eu acho que esse foi o recado que ele quis passar. Mais do que qualquer coisa sobre atos de corrupção ou qualquer outro detalhe, ele quis dizer: cara, vamos atuar em conjunto. Cada um tem seus pensamentos de forma individuais. Eu sei que há muitos anseios, mas a gente tem que manter, no mínimo, uma coesão. Eu acho que esse foi o start, assim, o que ele quis passar de recado e largar para a grande mídia. Porque, sem dúvidas, ali, a Bolsa reagiu também, né? O mercado financeiro reagiu. E a gente não pode ser hipócrita que o governo Lula não tenha uma sustentação muito forte do mercado também. Claro que tem. Os acionistas minoritários do Itaú financiaram grande parte da campanha, né? É o que a gente já discutiu aqui, que se fala, porque vai virar Venezuela, comunismo. Não. Um dia antes do primeiro turno, o Lula se reuniu com grande parte da Faria Lima lá, que é a principal avenida de São Paulo, onde ficam os banqueiros, a Wall Street brasileira. Ele sentou, fizeram um jantar com as principais lideranças do mercado financeiro, e aí uma reunião sem telefone, sem nada, né? Um dia antes da eleição, percebendo, perdemos,
o mercado financeiro. Vamos conversar alguns pontos que para nós é inegociáveis para te manter a governabilidade. E o Lula o Lula o Brizola chamava ele de sapo barbudo. Sabe por que sapo? Porque tu não consegue agarrar, é liso, é escorregadio, entendeu? E aí, ele fechou já, querendo ou não, alguns acordos que ele não pode tocar. E a reforma da Previdência é uma delas. Ele não vai tocar nisso, ele não vai tocar na reforma trabalhista. São vários pontos que eu tenho certeza. E aqui, ó, posso estar queimando meu futuro político, mas são pontos que eu tenho certeza que ele não vai tocar no primeiro ano e vai passar longe disso. Sim. Porque ele não quer se queimar com o mercado, porque bem ou mal quem manda é o mercado. Tirando todas as outras políticas de bem-estar social e tal, quem manda é o mercado. Eu acho que os pontos principais que ele vai focar é não deixar privatizar mais nada, então estagnar a situação de todas as privatizações, Petrobras, Caixa Econômica, Correios, tudo isso que estava assim na bola da vez, estava no start ele vai tentar segurar, entendeu? Tanto que eu acho que cometeram um crime aqui, aí eu tenho que dizer, eu acho que o Eduardo Leite errou em vender a Corsã, vendeu por 4 bilhões, que seria 1 ano de lucro da Corsã, se acelerou tanto porque o governo federal não deixaria essa venda acontecer. Eu acho que o grande problema de privatização, mais do que toda a discussão sobre melhor ou não do serviço, é isso. São os preços irrisórios. Né? Privatizar o dá lucro. Não, e não é só isso. Mas tu tem um cálculo de precificação que é feito na iniciativa privada e que parece que nas privatizações não acontece. Eu vou trazer aqui uma linha do Pompeu de Matos. Pompeu de Matos, sempre que toca nesse ponto de privatização, ele diz, eu não sou contra a privatização, só que eu gosto de uma privatização que passe pela vontade da maioria, pela vontade democrática. Sim. Vamos escolher o que a população quer culturalmente, entendeu? E a população do Brasil, me parece que ela gosta do serviço público, ainda mais quando é prestado pelo governo, porque tu tem uma forma de controle maior. Quando hoje, por exemplo, falta luz em Porto Alegre, tu não tem a que recorrer para a CE Equatorial, entendeu? Tu tem ali bairros que ficaram 1, 2 semanas sem luz porque o serviço hoje está de uma forma diferente, entende? Então, tem que entender também essa parte cultural. Que vai... claro, eu quero a melhora, a eficiência do serviço. Sim, eu sou um defensor de economia mista, por exemplo. Eu gosto muito do privado fiscalizando o público. É que eu acho assim, ó, pra tu ter privados prestando serviço público, tu tem que ter um sistema de agências reguladoras que funcione. Sim. E não é o caso do Brasil. Tu privatiza no Brasil porque tu precisa do dinheiro para tapar outro furo. E tu não tem uma agência reguladora bem estruturada para fiscalizar a prestação do serviço. E daí... Parece o cara que tá devendo pro banco pegar empréstimo contra o banco, assim. É exatamente isso, cara. Eu vejo, bem legalmente, assim, eu vejo isso, tá ligado? E daí, como tu precisa tapar aquele furo, tu vende por qualquer coisa. De qualquer merreca é dinheiro. E na visão, assim, do pessoal liberal vende, se desfaz de qualquer forma, porque a iniciativa privada vai pegar e vai prestar melhores serviços públicos, sendo que não é a realidade, não é a realidade. Eles querem se desfazer, porque, na verdade, a gente está vendendo grande parte, são monopólios, né? Entendeu? Tu não tá vendendo um ambiente de concorrência. Eles querem simplesmente só desfazer para a iniciativa privada gerir, só que não tem o sistema de competitividade que faria um livre mercado dar certo. Eu costumo dizer... Cara, pode ser socialismo, comunismo, capitalismo, pode ser o anarquismo. Qualquer meio desses daria certo se o ser humano fosse bom, entendeu? Exatamente. Se todo mundo fizesse a sua parte, o mundo seria bem melhor em qualquer sistema. Qualquer sistema. Aí, Luiz, qual é o sistema que tu defende? Olha, eu defendo aquele que eu vejo que se adapta melhor no Brasil, que é a social-democracia. Ponto. E que tu tem exemplos mundiais de que é o que melhor se adapta. Onde tu consegue fazer a redistribuição de renda e dar condições para aqueles que são, enfim, mais hipossuficientes, né? Exatamente. Perfeito. Vamos ter os 10 minutinhos e 5 minutinhos de futebol? Vamos falar sobre a contratação do Soares? Vamos, esse é o ponto que a gente mais gostaria de falar. Para você que veio então aqui só para ouvir sobre futebol, que política não se mistura, política não. O Grêmio fez a maior contratação da história com o Luizito Soares? Vamos ser bem breve para não ficar muito tempo. Sem dúvida. A apresentação já demonstra que ele veio para ser uma das maiores contratações do Grêmio, se não a maior. O que não é garantia de sucesso, mas a gente espera que sim, né? O cara joga bola. O cara joga muita bola. Ele já trouxe retorno de imagem pro Grêmio, já trouxe sócios, já trouxe venda de camisa.
O Grêmio não vai ser o Vamos fazer único publicidade pros caras, né, meu? Eu só compro agora arroz prato fino pra ajudar o Grêmio e só compro o pão da marca Spam, né, cara? Agora é totalmente Grêmio. Vamos, Grêmio! que são quem vai ajudar, estão ajudando nas contratações do Grêmio. O Grêmio contratou bastante gente. Eu vi que no total, 9 contratações pro time titular, né? Eu vou dizer uma E o preocupação. Capaz permanece. Eu sou sincero, direto e reto. Muitas vezes as pessoas às vezes dizem, Luiz, vai mais cautela, assim, sericídio. Mas o meu maior receio é que a gente tenha montado um asilo. Cara, a gente tá com muitos jogadores acima de 30 anos. Muitos jogadores. Cara, mas pra tu... Aí é que tá. Jogador jovem que se destaca é muito caro, é jogador pra Europa. A gente só consegue jogadores nesse nível, mas eu não sei de cabeça, mas eu vou contra-argumentar isso aí, vamos ver. Vamos Vai lá, lá. os 11 titulares, tá? Kahneman e Jeromel. Tá, não, tá. Jeromel já tá machucado, vai ser o... Tá, vamos lá. Breno tem menos de 30. Tá. Eu acho que... Mas eu acho que ele vai ser o titular, a gente tava atrás de um goleiro. Mas eu acho que... Vai eu ser acho que titular, vai, não. vai ser Minhas titular. fontes dizem que o Breno acabou de ter um filho, não tá muito com a cabeça no futebol. Não sei. Tá bom, mas se não for ele, vai ser o Chapecó ou o Adriel. Os dois são... Tá, o Chapecó são eu gosto de goleiro louco, assim, goleiro que sai, tá nem aí, sai ele rasgando, eu gosto ele dele, é que nem o louco. goleiro da Que nem Argentina. aquele gol que a gente tomou no Bahia. Né, às vezes erros acontecem, né, do jogo, é Que ele normal. sai que nem Tá. louco. Lateral esquerdo, beleza. Reinaldo, nossa, Tá. mais de 30. Kahneman, sim. Dá, Kahneman mais de 30, 30. mas eu gosto dele. Dá pau. E o É, Kahneman eu- também. é. Bah, aquele lado esquerdo não vai entrar Dá, ninguém aquele na lado, defesa Não, do Grêmio, em tese cara. o Jeromel vai ser o titular. Tá, Jeromel. De 4 a gente já tem 3 acima de Tá, 30. o lateral direito provavelmente vai ser esse que veio agora também, que é mais de 30. Tassi Gol vai ser o lateral direito do Gaúcho. Veio o Fábio tem acima de 30 também, jogou no Manchester United, era uma grande Bom promessa. lateral. É um lateral bom, assim, em tese Melhor o que nosso o Gilson. elenco é bom. Assim, no papel o elenco é bom, só que assim, 4 defensores acima de 30 anos. Cara, não aguenta o jogo todo. Primeiro ponto já. O Grêmio já tinha uma deficiência de jogar bem o segundo tempo. Aí tu já me vem com 4... Cara, velocidade já não é mais a mesma. Tu sabe que o segundo tempo, aquele pique lá, coloca um gurizão pra correr na ponta lá, já era, né? Teus lateral não subiu. O Reinaldo, que gosta de cruzar, subiu, não desce, né? Tá, mas eu vou ver outro. Vai pro meio, vai pro meio. Vila Sante menos de 30. Vila Sante é bom jogador, mas tá quase uns 30, 29. Não, acho que tem menos. Dá pra, Tá, não, dá pra buscar. consultei, mas é um jogador bom. Gosto do Vila Sante. Eu acho que tem- Mas se não jogar com o Vila Sante, vai jogar com o Lucas Lucas Silva. Tá, ok. Que tem mais de 30. Tá perto Sim. dos 30 também. tá. Estamos tudo perto dos 30. Se os que não dão 30, dão quase se ele 30. não tem mais de 30, mas ele é cansado. É 15 em cada Não, perna. Lucas, não dá. Vamos Não, lá. ele jogou muito bem, tem que dizer. Eu Ele gosto do terminou o futebol Campeonato dele, Brasileiro mas pra- jogando muito bem. Mas pra defender, Ele foi um dos ele é melhores cansado. jogadores nas últimas partidas do Grêmio ali. Outro meio campo, o PP, menos de 30. Bom jogador, joga bem. O joga Carbajo, menos de 30. bem. Sim, Fez um golaço. Cristaldo. Cristaldo, menos de 30. Tá, Na temos meio campo, E na frente, Soares e Ferreirinha, acredito eu. Ferreirinha, ok. Soares, nego velho. Diego Mas- Souza, nego velho. Tá, Quem vai jogar na ponta direita lá? Não, mas eu acho que ele vai no 4-4-2. Não sei se ele vai no 4-3-3. Pois Não, é. ele vai no 4-3-2-1. É que aí que tá. Se Já ele disse. jogar com essa zaga aí, eu jogaria com 2 volantes pra segurar. Porque eu não confio nessa zaga Mas assim. o Vila Sante é faceiro, né, meu? Pois é, Não é bem primeiro volante, né? É. entendeu? Ele é mais segundo... Ele pisa na área. Primeiro volante. Mas eu vou pisa na dizer, eu área. prefiro hoje ser gremista do que colorado. Tá. O Inter tá numa crise sem Olha, tamanho. eu faz alguns anos que eu prefiro assim, tipo, desde que eu nasci. Vamos falar um pouco. O Vila Sante tem 25 Eles tiveram, anos. os co-irmãos é co-irmãos gurizão. tiveram uma fase boa ali, né? Vila Sante Eles vive- nasceram em 2006, viveram até 2014, ali 25 2012. anos sem o Vila Sante. Tá, vamos falar então um pouco agora sobre o Inter. O que vocês acharam da saída do Tyson? Saiu falando... Eu tenho que ir embora, pessoal. Falar do Inter? Cara, saída do Tyson saiu meio revoltado, que sempre sobrou pra É. ele, que teve o ano passado... é que assim, ó, eu vou te dizer, quando tu puxa a liderança pra ti, tu não é meio líder, tu não é líder temporário, tu é líder. Se tu chamou a responsabilidade num momento lá inicial e tu colheu os louros, tu é líder do elenco. A partir do momento que o time lá não tem a recomposição salarial, teve a não greve começa lá. a ir nos treinos. Cara, quem é o líder? O líder era o cara que tava botando o dedo lá atrás lá e era o líder. Então ele não pode reclamar de ter puxado a liderança nele, jogado nele, porque E ele daí puxou veio- tempos atrás. É, exatamente. Entendeu?
é aquilo. Tu pegou o poder, tu tem que permanecer com ele enquanto tu tá no cargo. E as palavras dele foram justamente essa. Tem 30 neguinhos que não vem no jogo, não vem treinar e sobra pra mim. Sim, mas é que tu é a cabeça do time, né? Ele tinha que ter feito os 30 caras ter treinado. Ele, como líder, tinha que assim, não, vamos... ele tinha que mediar, entendeu? Vamos renegociar, vamos entender o que o clube tá passando. Eu sou colorado, entendeu? Eu acho que ele mal comparando, foi uma postura que o D'Alessandro sempre teve. Ele era o líder. Sim. E ele negociava, ele tomava pra si a responsabilidade. Acho que foi o maior erro dele aí da passagem. Claro que o futebol dele também não foi o que era esperado, mas ele ficou muito marcado. Ele se contundiu. Falando futebol, ele se contundiu. Foi que nem o Douglas Costa. Passou um ano aqui e quase não jogou. Eu acho que ele fez o gol mais importante pro Inter do ano retrasado, que foi o gol no Granal. Exatamente. Que foi o gol que, querendo ou não, deu a pá de cá pra nós. Tipo, se não fosse aquele gol ali... Ele teve movimentos importantes, tipo, ele fez uma defesa boa também do movimento negro, a camisa do Inter, tem que se dizer, a camisa preta é uma das mais vendidas, eu acho que foi a mais vendida dos últimos tempos. Eu pensei em comprar aquela camisa de tão linda que eu acho. Mas não era gremista desde que nasceu. Colecionar. Mas ele teve um movimento ali que identificou também a torcida do Internacional, porque a gente não pode ser hipócrita que a torcida do Internacional, ela é muito mais, digamos assim... eles se intitulam o time do povo, tem um aspecto ali... Eles são mais voltados aos movimentos sociais, né? Sociais do que o Grêmio. Então, ele puxou uma liderança que combinou com o clube, ele sentou ali, de certa forma, alavancou também o marketing do clube. Sim. Então, ele era o principal personagem, era a principal estrela, que todo mundo tinha uma visão nele. Sim. Importante, né? Então, nesse momento que o time tá ruindo, ou o elenco tá em problemas ali... ele exerceu mal, ele tinha que manter o papel. E ele exerceu mal, né? Eu achei interessante as aspas do Tyson e depois a resposta do Alessandro Barcelos falando que está sendo profissionalizado mais e que não se tem mais, meio que querendo dizer assim, não se tem mais a dívida histórica com o jogador. Sim. Porque ele recebia um monte e era reserva. Então, tipo, muito peito do presidente do Inter de, mesmo estar sendo ídolo e tudo mais, ter bancado e não ter renovado o contrato com ele. E ter sido o que foi. A dívida histórica é uma coisa estranha, né? Assim, tipo... Sim. Times profissionais não tem essa... não tem esse negócio de, como o cara é ídolo, vai ficar aqui e tal, tipo... Sim, se aposentar no clube e tal. E eu acho que um ponto importante também é que todos os clubes, eles têm diversos problemas em anos de eleição. E o Inter tem uma eleição a ser enfrentada pela frente. Eu vejo que a política, por mais que quem está nos ouvindo não agora nessa parte goste mais de futebol, a política ela tem total influência no resultado dentro de campo. Sim. Se a gente para perceber, o elenco do Grêmio quando caiu não era um elenco para cair, era um elenco que era para disputar um dos principais títulos do Brasil. Só que o cenário político por trás, dentro do clube Grêmio, não possibilitava jogar o futebol. E eu vejo que hoje o Internacional ele tem hoje resquícios assim, porque já há uma disputa sobre quem vai ser a nova presidência, vamos continuar, não vamos continuar, vai mudar de movimento. Então eu acho que isso também tem um reflexo muito grande nos jogadores. Então tem chance do Inter cair? Olha, eu como gremista gostaria. Eu, Luigi, como figura pública, não gostaria, como porto-alegrense. Eu, como parte, assim, vou até me dizer como político. Até porque vai ter menos grenais daí, né? Não, vai ter menos grenais, é ruim pra cidade, arrecada menos, o espetáculo perde, então eu quero ver o Inter bem, assim como eu quero ver o Grêmio bem, né? Como figura pública. Perfeito. Mas então é isso, né, pessoal? Acho que foi um episódio bem bom aí, falando o primeiro de 2023, já com essa bomba que aconteceu domingo. A gente conseguiu falar em cima desse tema, mas várias anuências, né, sobre tudo, o que vai acontecer e o que provavelmente vai se encaminhar. Agradecimentos finais, Luigi, Fábio, se despedir da nossa audiência aí. Obrigado a todos que nos escutam, é sempre uma satisfação estar aqui junto com meus amigos, podendo gerar um pouco mais de conteúdo. Eu sou um aficionado por política, amo futebol também. Eu gosto desse momento de poder falar com liberdade, usar a liberdade de expressão, poder pensar o que vai acontecer do Brasil, o que está acontecendo. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para ti que nos escuta. E agradecer também ao Guilherme pelo trabalho de âncora aqui, sempre um cara fundamental para a existência desse programa. E ao Fábio, né? Sempre contribui muito para os debates.
espero que a gente possa continuar realizando esse trabalho por um longo tempo. Eu também queria expressar a minha satisfação, como sempre, né, de estar aqui entre pessoas queridas, falando de coisas importantes. E eu só queria deixar consignado uma coisa, cara, no próximo acontecimento importante que tiver no Brasil, eu quero estar junto com o Nes, né? Porque ele tá sempre comendo churrasco e tomando cerveja. Ele tava na piscina ainda. Ah, que vidão. Mas é isso aí, pessoal. Brasil tomando um golpe e ele... Mas, de minha parte, é isso aí. Boa noite a todos. Perfeito, então agradecendo aí a todo mundo que nos acompanhou aí essa 1h30, 1h40 de episódio. Fica o convite aí para todo mundo nos seguir nas redes sociais, né? O Luigi é @LuigiBertaco, o Fábio é @Fábio. Fábio Souza, underline 3003. Quando tu tiver um sobrenome Souza, tu vai ver a dificuldade que é, cara. E o meu é @Guilherme Nes, então o pessoal quiser nos acompanhar aí também, assiste também os outros episódios que a gente fez em 2022. Muito obrigado a todos e até mais.